cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Na lição de hoje, lição 4, 26 de abril de 2020. O título da nossa lição é A Iluminação Espiritual do Crente. É o que nós vamos estudar. E desde já, meus irmãos, eu quero agradecer pela oportunidade e que desejo a todos os meus queridos irmãos que estão assistindo essa aula e todos vocês estejam em paz e com saúde. Meus irmãos, já quero dar início logo na introdução. Nós vemos na lição de hoje que o objetivo geral dessa lição, a lição 4, a iluminação espiritual do crente, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. A revista aqui nessa lição está dividida em 3 tópicos. Então eu quero ser breve com os irmãos, porque o nosso tempo ele é curto. Então eu quero apenas destacar os 3 tópicos de forma bem resumida para que os irmãos possam entender de forma mais clara, né? O primeiro tópico, irmão, que nós vamos aprender é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o terceiro tópico, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Irmão, vocês viram que essa epístola aqui é tão profunda que ela é conhecida como a rainha de todas as epístolas. Então os irmãos perceberam quão profundo é a palavra de Deus aqui em Efésios, o qual o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja. Ela é tão profunda que já estamos na lição 4. Estamos na lição 4 e ainda não saímos do capítulo 1. Para vocês verem como que essa lição ela é tão profunda, né? Então, meus irmãos, logo aqui no primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Na lição anterior, os irmãos perceberam e os irmãos aprenderam com o nosso professor que o cristão ele foi escolhido por Deus. Aqueles que aceitaram Jesus, Cristo como único e suficiente Salvador, são eleitos e predestinados para a salvação, entendeu? E o nosso professor, com certeza, ele explicou o ponto de vista arminiano da eleição e predestinação. Então, o apóstolo Paulo, logo aqui no capítulo 1, ele já inicia uma sentença. De que forma? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Paulo ele nos dá um exemplo de como se deve orar para que Deus venha nos iluminar nesse mundo tenebroso. Então a oração do apóstolo Paulo foi para que os cristãos da igreja de Éfeso fossem iluminados espiritualmente, para que eles conhecessem a vocação deles, né? Então aqui foi dividido em ação de graças. Primeiro ele agradeceu a Deus pela vida daquela igreja que estava crescendo. Depois ele fez uma oração intercessora. E depois uma confissão de louvor e exaltação. Se vocês lerem aqui, no capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, vocês vão ver a oração do apóstolo Paulo
como que ele orava pelos irmãos, né? Então, irmão, no primeiro tópico aqui, que eu quero que os irmãos venham entender, é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, logo no primeiro tópico, o nosso comentarista, ele já faz uma síntese do que devemos aprender. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Então vemos aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele intercede pela igreja para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então vemos logo no início aqui da epístola do apóstolo Paulo, meus irmãos, que o cristão, ele tem algo muito profundo, muito espiritual, aguardando na nossa vida. Então vemos que Deus, ele preparou algo tremendo para os cristãos, não aqui nessa terra, mas na eternidade. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre as riquezas de sua glória, da glória de Deus. Então, meus irmãos, aqui logo no primeiro tópico, em meio às crises espirituais, e morais que pairam nesse mundo tenebroso, precisamos de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação, meus irmãos. Por que nós precisamos disso aqui? Veja aqui no capítulo 1 do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo 16. Capítulo 1 de Efésios, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Meus irmãos, esse espírito de sabedoria e de revelação, quando vemos que no Antigo Testamento, sabedoria significa olhar para a vida com os olhos de Deus. Essa sabedoria que o apóstolo Paulo fala não é a sabedoria que nós adquirimos nas universidades e nem é a sabedoria que nós adquirimos lendo, estudando. É uma sabedoria espiritual, meus irmãos. É essa sabedoria que o apóstolo Paulo estava pedindo para a igreja que estava em Éfeso. No livro de Provérbios nós vemos vários assuntos, vários conselhos sábios. Fala sobre dinheiro, como gastá-lo como Deus quer, casamento. Mas no Novo Testamento, irmão, encontramos uma nova dimensão. Se vocês verem lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, isto é, sabedoria filosófica. Mas nós, ó, o apóstolo Paulo falando, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24. Então, irmãos, aqui é essa sabedoria, é uma sabedoria espiritual. O apóstolo Paulo também fala de revelação, irmão. Revelação significa uma visão de todas as coisas, não apenas deste mundo que está desaparecendo, mas uma visão dos valores, tal como são traduzidos no céu. Então, irmão, é isso que a igreja hoje em dia está precisando. A igreja está precisando de sabedoria espiritual e de revelação espiritual, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor.
Agora, meus irmãos, dando prosseguimento à lição, o tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Aqui o apóstolo Paulo, de forma geral, ele estava ensinando que o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Aqui, meus irmãos, sobre excelente, essa palavra sobre excelente significa suprema. Então, quando o apóstolo Paulo estava falando no versículo 19, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo a epístola, ele escreve assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Então, sobre excelência significa suprema. Então, irmão, a síntese aqui do tópico 2 da nossa revista é essa aí mesmo. O poder de Deus é extraordinário. É tão extraordinário que ultrapassa o nosso conhecimento material, meus irmãos. São coisas que não entendemos do ponto de vista humano, mas nós entendemos do ponto de vista divino, né? Então o apóstolo Paulo, ele exalta a grandeza de Deus, o poder de Deus, e logo já no terceiro tópico, o apóstolo Paulo, ele dá alguns exemplos desse poder de Deus na vida da igreja. Ele dá vários exemplos. Um desses exemplos, irmão, que nós vamos aprender no terceiro tópico é a ressurreição de Cristo. É um exemplo do supremo poder de Deus. A sua ascensão à direita de Deus nos céus. A assunção do Senhor Jesus ao céu é um grande exemplo do poder de Deus. E sua elevação acima de todo o domínio. São esses aqui 3 exemplos que o apóstolo Paulo, ele nos dá na carta dos Efésios. Com certeza, lições posteriores nós iremos entrar em detalhes, né? Vamos lá aqui no terceiro tópico. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeiro, existem 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Qual é esse exemplo, meus irmãos? Está na revista. Com certeza os irmãos estudaram a revista, né? Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Meus irmãos, explicando aqui sobre a primícia dos que dormem, na agricultura israelita, as primícias eram os primeiros frutos da colheita. As primícias representavam todo o grupo. Assim, ao dedicar as primícias a Deus, os judeus estavam dedicando tudo a Deus. Portanto, a ressurreição de Cristo é a representação futura da nossa ressurreição. Então, os irmãos estão entendendo o que o apóstolo Paulo quis dizer na sua epístola aos Efésios, capítulo 1, que ele mostra que a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, irmão, essa é uma das riquezas que Deus ele reservou para a igreja, que Cristo ele é a nossa primícia.
Então, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que a ressurreição de Cristo é a representação futura da nossa ressurreição. O que nós aprendemos aqui no item 1 do tópico 3º é que o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo de Cristo. Será um corpo tangível, com a mesma identidade do corpo atual. Um corpo transformado em um corpo celestial, meus irmãos. Será um corpo imortal, um corpo capaz de comer e beber. Então, irmão, vê como que nós aprendemos aqui na epístola. Lições maravilhosas, meus irmãos. Ver o que Deus ele tem reservado para a igreja. Por isso nós não devemos temer o amanhã. E agora no item 2, um dos grandes exemplos aqui de exaltação de Cristo, que Cristo foi elevado à direita de Deus. O que significa isso aí, meus irmãos? Elevado à direita significa uma posição de honra. Uma posição de honra. E o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Então, se Cristo ele venceu, a igreja também vencerá. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar nessa epístola. Se Cristo venceu, se Cristo ressuscitou, se Cristo venceu, se ele está sentado à direita de Deus, significa que a igreja também vencerá. Lá no capítulo 2, versículo 6, que fala de assentar nos lugares celestiais, irmão. Então, assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, Cristo ele é as primícias dos que dormem. Cristo foi elevado à direita de Deus. E o terceiro item, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto aqui, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade de domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Então, meus irmãos, tudo está sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Nada escapa à soberania de Cristo. E se Cristo ele venceu, a igreja também vencerá. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que era isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja dos Efésios aprendessem, que a igreja dos Efésios abrisse os seus olhos espirituais e compreendessem essa vocação celestial que Deus privilegiou a igreja. Então, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Então, irmão, a igreja ela tem uma pessoa acima dela e não é nenhuma autoridade eclesiástica, é Jesus Cristo que é a cabeça da igreja. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. A igreja está aqui na terra, meus irmãos, é para ser a representante máxima de Deus. Então a igreja ela foi colocada aqui na terra para representar o Senhor Jesus Cristo. Ela é embaixadora do Evangelho de Cristo. E isso, meus irmãos, significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, fiquem tranquilos, porque o maior é o que está conosco
do que o que está lá fora, meus irmãos. Já quero concluir aqui essa revista, essa lição, e eu quero ler aqui com os irmãos na conclusão: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Eu agradeço a oportunidade. Amém.